Muito bem, uma conversa aqui. Hoje a gente está inaugurando um formato novo, né, Walter? Eu, Volney Faustini, Walter Alberto Topfest. Eu não consigo falar teu sobrenome. Tem permissão, tem licença poética, fica sossegado. Direto de Münster, né? Você está em Münster. Münster, Norte, Renânia do Norte e Westfália, no noroeste da Alemanha. Noroeste. Fazia parte da Alemanha ocidental ou oriental? Ocidental. Ocidental. Oeste é ocidente. É ocidental. Então, eu estou 60 quilômetros da divisa da Holanda aqui. Ah, tá bem pertinho ali. Isso, para baixo de Bremen e para cima de Dortmund. Ah, tá. Muito bom, muito bom. É um lugar bem aprazível, uma cidade universitária. É a quarta universidade mais antiga da Alemanha. Olha. É uma cidade baseada em serviço, tem bastante médico, advogado, professor, tem pouca fábrica, pouca indústria. Tem, mas é muito pouca comparado, por exemplo, tem o eixo lá de Dortmund até Colônia, existe o rio Ruhr, e é chamado Vale do Ruhr. O Vale do Ruhr foi baseado na indústria da mineração siderúrgica na época da guerra, e é um setor muito forte lá de indústria. Essa é a função de ter uma área mais de engenharia para lá. Então, a gente está inaugurando essa conversa internacional, eu e o Walter. A gente quer compartilhar o que a gente tem aprendido, o que a gente está estudando, né? Um pouco de ferramentas, mas eu acredito que o mais importante, né, Walter, é a oportunidade da gente provocar quem nos assiste e, ao mesmo tempo, a gente está provocando a nós mesmos, porque hoje a gente liga o piloto automático e vai. E não percebe que as coisas não são bem assim. Calma, meu. Olha ao seu redor, olha, né? Você fazer uma coisa impensada, assim, no condicionamento, no automático, é muito perigoso. E hoje, se você não se antecipa, se você não age primeiro, ou se pelo menos você não tiver clareza do mundo que nos cerca, né? Saber realmente o que é que está acontecendo no mundo, você se perde, né? Em primeiro lugar, obrigado novamente pelo convite, parceria e companhia. É sempre muito agradável trocar ideia com você. A gente faz isso fora também das gravações, né? Então, eu me nutro muito, sou muito nutrido com essas nossas interações. E é exatamente o que eu busco, de ter interações com conversas significativas, para usar um termo assim que faça sentido para a gente, né? Porque jogar conversa fora a gente até joga, mas isso faz parte também, mas acho que não pode ser só isso, né? A gente precisa ter um significado. Até o jogar conversa fora tem um significado afetivo para a gente também. Então, e mais do que a gente falar, que nem a gente estava mencionando também, de acordo com aquele vídeo lá do Ricardo Guimarães, novamente, que é outra referência que a gente já fez no outro programa, o valor está na interação entre as pessoas, né? Então, não adianta você ter um conhecimento, eu tenho outro, porque o valor vai ser gerado dessa nossa interação. E é isso que eu estou buscando, ter interações para mapear o valor e ver como é que a gente extrai esse valor disso, entrega, desenvolve, enfim. Esse processo que eu acredito que o capitalismo é isso, né? Ainda mais na economia do conhecimento, da inteligência, eu acho que eu consigo contribuir e também aprender a fazer com isso. Você me fez lembrar uma coisa que eu assisti esses dias, né? Eu resolvi voltar a jogar um pouquinho de xadrez e tem aquele site chess.com, você tem um rating e você desafia e é desafiado a jogar com gente que depois de, sei lá, uma semana, um mês, 2 meses, o seu rating fica mais ou menos definido. E aí você joga com gente
mais ou menos do seu nível, alguns que te desafiam mais, outros que são mais fáceis de vencer. E eu acabo pesquisando para melhorar um pouco o meu rating, né? E eu vejo uma analogia num vídeo que eu assisti, onde os dois bons jogadores era um que tinha sido mestre nacional e outro que era um mestre internacional, né? O grau final é grande mestre. Então, você tem mestre nacional, mestre internacional, grande mestre. E aí tinha dois caras que eram o mestre nacional e o mestre internacional. E eles estavam jogando e eles ligaram as câmeras, né? Para, enquanto estavam jogando, a gente saber como cada um pensava. Então, o cara fazia a jogada e daí entrava o cara das pretas falando, bom, ele fez esse lance, agora eu vou fazer esse, daí passava para o cara de branca. Eu estou achando melhor ir por esse caminho. Então, a gente conhece a forma, a gente fica sabendo como é que os dois desenvolvem o seu jogo e pensam. Então, um paralelo é exatamente isso, né? Como é que nós pensamos, como é que nós reagimos às questões do cotidiano que devem nos desafiar, que devem nos provocar, e assim a gente compartilha esse processo cognitivo de provocação, de buscar o conhecimento, de buscar a experiência, e quem nos assiste vai dizendo aí se esse negócio tem relevância ou não, coloca o seu pitaco. O importante é você estar participando também, e depois, ou eu, ou o Walter, podemos entrar no comentário e colocar, né? Aliás, fica o convite formal para participar dessa forma, né? Critique a gente, coloca o seu ponto de vista. Importantíssimo isso. Como a gente está querendo fazer uma programação semanal, você deixa o seu like, se você gostou, para que realmente a gente possa retornar, faz o seu comentário, assina o canal para você não perder a ideia, para você ter uma ideia, para você ter uma noção de como esse negócio para nós é sério, né? Nós estamos gravando isso às 6 horas da manhã, do meu horário, né? 11 horas, 11 e pouco, no horário do Walter, da manhã. Então, até para conciliar, a gente está fazendo aqui um esforço, né? Só pegando um pouco do que você falou e linkando com a minha abordagem, meu approach, minha iniciativa, todas essas experiências que você mencionou, de pegar o seu interesse pelo xadrez, as ferramentas que você usa, este é uma coisa prática que você pega do seu cotidiano, da sua vida, e insere num outro cenário. Isso é criação, isso é criatividade, né? É uma possibilidade de inovação isso. Se eu pudesse, eu complementaria um pouco desse lado pela formação, pela cultura nossa, que é a minha especialidade, né? Eu me aprofundei na cultura brasileira. Como o nosso modelo mental é muito hierárquico, a gente tende sempre a usar situações de competição, como você mencionou. Então, é válido, porque a competição ela é inerente da vida humana, a gente tem que competir em certos momentos. Sim. Mas a gente saber que hora que a gente compete e que hora que a gente coopera é importante também, né? Então, sim, que nem eu faço sempre com o tênis. O tênis é um esporte praticamente para pessoas egocêntricas, porque você joga sozinho, se você quiser, né? Não interessa quem está do outro lado da quadra. Ou você pode usar o outro lado da quadra, o jogador, a circunstância, o estádio, a audiência, o piso, para te ajudar a você melhorar. Você usa tudo isso como recurso, porque você está aberto a ter uma cooperação com aquele cenário que você está lá.
Então, ou você compete com aquele cenário, ou você coopera com aquele cenário. Se a gente usar alguma coisa do termo VUCA que você mencionou, dá para fazer os dois ali. Dá para competir e dá para cooperar. Né? Eu mencionei o VUCA, não estávamos gravando ainda, foi no preâmbulo, né? Mas antes de falar do VUCA, eu acho que é importante a gente mencionar, não precisamos elaborar isso hoje, né? Mas a questão da teoria dos jogos, né? Da soma zero, da soma não zero, do ganha-ganha, do ganha-perde, do perde-ganha, do perde-perde, né? E o colaborativo é aquilo que você falou, né? O colaborativo é ganha-ganha. Quer dizer, hoje a gente está aqui, a gente até novamente discutimos no preâmbulo, antes de começar a gravar, essa questão da cooperação, né? Como é que um pode cooperar com o outro, colaborar, porque realmente, se você fica isolado, né, como é que você vai interagir, como é que você vai evoluir, como é que você vai crescer? E eu acho que esse em parte, o desafio que a gente faz para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, né? O que a gente quer é mostrar, de um lado, o que nos preocupa em relação ao futuro do trabalho, à carreira do indivíduo, a como ele se desenvolve, como ele se prepara para os tempos mais difíceis, né? E, do outro lado, como ele cresce, como ele pode ver em nós, nessas discussões, né? Insights, coisas que ele pode apropriar, ele pode usar para si. Perfeito. Eu tento evitar usar adjetivos. Quando você fala tempos difíceis, eu acho que os tempos, em alguns sentidos, são mais fáceis, porque... Né? E fazendo um link com a diversidade, vamos dizer assim, na história da humanidade, os povos, a mobilidade era muito restrita, os povos eram isolados, né? E com o decorrer da evolução econômica e social, isso foi mudando. Né? E com a tecnologia foi ficando drasticamente muito mais rápido. E a gente tem a capacidade, a gente tem uma capacidade de adaptação. O ser humano é adaptável, né? Que a gente tem dificuldade de regular, através da experiência, das vivências, estas novas situações que se apresentam para a gente, porque a gente tem um modelo de atuação antigo, de competir, de achar que o diferente é ruim, né? Eu só atuo em cima do que eu sei, eu só sei trabalhar com o que eu conheço. Então, estes são aspectos que essa nova realidade nos desafia. É lidar com o desconhecido. A diversidade gera mais possibilidade, né? E é tanta possibilidade que eu tenho até dificuldade de operar nessa variedade de possibilidades que existe, porque eu estou acostumado com sim ou não antes. E agora não tem sim ou não mais. Tem talvez, pode ser, vamos fazer. Então, onde que eu me sinto? Por isso que é muito importante ferramentas de autoconhecimento, autopercepção, você saber o que você curte fazer, que é natural, que não te custa. Né? Não, isso não me custa fazer, isso eu faço com o pé nas costas e até gosto. Né? Quando você fala, são dois lados, né? O mundo hoje, né, que é um mundo não estável, ele te dá, de um lado, uma amplitude de recursos e possibilidades que os nossos pais, ou que eu mesmo, no meio da minha carreira, eu não tinha. Quer dizer, eu me sinto um privilegiado de estar passando por essa fase de transição. Nossa, eu fico extasiado, assim, muito, muito, sabe, motivado de estar participando de tudo isso. Não, super realizado. Quer dizer, olha aqui, olha a beleza desse lado, né? A gente precisa tirar proveito, né? Quer dizer, o copo meio cheio, meio vazio. Cara, já está meio cheio. Tem muita coisa para a gente tirar proveito. Nunca na história da humanidade teve tantos recursos à disposição, né?
E as pessoas, muitas pessoas, pelo menos é o nosso caso aqui, motivados no sentido de ajudar, no sentido de trazer uma contribuição, no sentido de revelar, ter desprendimento, de transparência. Quer dizer, hoje a gente está batendo um papo, mas é uma transparência, e quem está nos assistindo está tirando proveito. Se quiser, tira proveito e até para melhorar a sua vida, né? É verdade, essa iniciativa é uma prova real disso, né? Isso aí, o rádio fazia um pouco isso, né? Esse tipo de formato, ele vem do rádio, que foi uma coisa revolucionária, vamos dizer assim. Você conectou pessoas no mundo através das ondas, né? E a gente está dando sequência nisso agora com mais interatividade um pouco. Isso eu acho que é bacana. E quando você falou de autoconhecimento, e, ao mesmo tempo, a gente falou da diversidade e da multiplicidade, na hora eu vi o ponto forte do brasileiro. Né? Na hora, quer dizer, você, entre aspas, está de volta na Alemanha como representante dos seus avós, dos seus, né? Eu vejo a minha família, diferentes misturas de sangues. Hoje, eu que sou avô, né? Eu vejo os meus netos, cada um deles com características. Um puxou mais minha filha, outro puxou mais o meu genro, outro puxou a minha nora. Então, você vai vendo como a coisa se multiplica e como isso tem a ver com a identidade do brasileiro. O brasileiro é um cara especial. E o pessoal fica assim, não que eu queira ser poliana ou uma atitude poliana, mas, calma, eu sei que a situação aqui no Brasil, essas 2 semanas, com a censura do Twitter, com uma série de coisas acontecendo... Só para situar, nós estamos no começo de setembro de 2024, né? Exatamente. Estamos gravando dia 5 de setembro. Quer dizer, essa questão do Twitter faz 10 dias, 12 dias. Então, na verdade, você fica desanimado com a sua cidadania, né? O pessoal preocupado em ir para a Europa, né? Você está perto aí da Ucrânia, quer dizer, se a Ucrânia cai, a Alemanha está ameaçada, né? Então, não é que tem lugar seguro, plenamente seguro no mundo. Não tem. Brasil, a gente tem que encarar a nossa realidade. Exato. Saber as ferramentas que a gente tem, o que dá para fazer, e fazer o que é possível. O que não dá, a gente deixa para depois. Não tem muita Exato. Exato. A gente chegou a conversar sobre a identidade do brasileiro e aceitação, né? É importante a gente aceitar quem a gente é. Sim. Você ficar lamuriando ou reclamando, o que eu sou, né? Eu tenho nariz grande, ou eu já estou bem adiante na minha idade. É a condição que você tem, né? Agradeça a Deus por ela e vamos nos situar e vamos em frente, né? Exatamente. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa bela no brasileiro, no indivíduo, no mundo de hoje, né? Essa coisa da identidade, para mim, é importante. E tem um termo que eu também cheguei a conversar com aquele parceiro que me ajudou a desenvolver todo esse processo, que eu comentei com você, fora do ar, que é, além da identidade, a gente usa muito o termo identidade e tal, e, na realidade, eu me atentei por uma situação, por exemplo, gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, para mim, me fez olhar a palavra, o termo identidade, o nome, o subjetivo identidade, de um jeito diferente, porque
os psicanalistas costumam usar individualidade. Então, a individualidade é diferente da identidade. Dois indivíduos podem ter a mesma identidade, que é o caso dos gêmeos idênticos. Mas eles têm a individualidade deles. Claro. Então, esta individualidade que eu estou procurando a reformular, primeiro na minha cabeça, a hora que for falar, né? Apesar que eu fale na gestão da identidade, mas eu faço essa ressalva porque é uma gestão da individualidade. Né? A identidade como parcela desta individualidade. Eu sou um indivíduo que tem uma identidade que pode ser comum, inclusive. Né? A identidade tem a minha individualidade, mas eu tenho uma identidade comum na minha rua, na minha família, no meu estado, no meu país. Eu tenho uma identidade comum. Então, é uma bússola interna, que é a minha abordagem, a ferramenta, é a gente ter esta bússola com todos os aspectos da vida. Então, em vez de ser uma bússola só com norte e sul, e leste e oeste, que são 4, né? Os pontos cardeais. Ela, na realidade, ela acaba criando uma esfera e fica um giroscópio, porque tem tanta orientação que a gente é composto e onde é que a gente está naquele momento, né? Nesse momento aqui, a hora que você traz um tema polêmico para mim, aquilo me afeta, e aí eu preciso me situar dentro do meu eixo. Que eixo que eu estou? Eixo de trauma, de cultura, de experiência. Que eixo que eu estou e aonde que eu estou? Né? Sim. Então, eu entendo autoconhecimento, e tem várias ferramentas, né? Psicológico, psicanalista, aí tem um mundo de cada pessoa. Eu acho que é muito difícil a gente ter uma plenitude de individualidade e de autoconhecimento com uma ferramenta só. Porque existe a própria restrição da abordagem, da ferramenta, né? Então, quanto mais você também experimentar outras abordagens, até aquelas que você não se sente muito confortável, se desafiar também, né? Sim. Então, eu acho muito bacana isso da gente, partir da gente. Eu acho que tudo começa da gente e acaba voltando para a gente também no final. A gente fica bem, acaba tendo resultado, então... O que assim, contextualizando para quem está nos assistindo, que é importante, né? Quando a gente trata do futuro, do seu futuro, da sua carreira, do seu trabalho para o amanhã, né? Essa questão da identidade, da individualidade, da bússola, tem muito a ver com a estratégia. O que você pretende da sua vida? O que você está imaginando para o seu futuro, né? Quer dizer, a gente falou de conhecer a si mesmo, saber quais os seus ativos, aonde você gera valor, e, ao mesmo tempo, aonde você quer chegar, como você quer chegar. Quer dizer, tem que trabalhar essa questão da estratégia, né? E eu acho que essa figura, essa analogia foi excelente. É mais do que bússola, é um giroscópio, né? Se você está no avião, você tem que ter o giroscópio, porque teve aquele acidente da Air France, o avião, os pilotos não perceberam que, na verdade, o avião, eles aceleraram o avião indo em direção ao mar. E foi então, curioso, eu também sou um aficionado por esse tipo de situação de aprendizado através desses acidentes aéreos, né? Interação piloto com copiloto, interpretação, resposta de situação. O Humberto Mariotti tem uma definição de que a complexidade é diferente do complicado, porque o complicado você consegue chegar prever um resultado ao final do processo. Você pode ter um processo complicadíssimo, mas no final você prevê o que vai acontecer no final. E com a complexidade, você não prevê o final. Você tem ideia do que você quer conseguir. Mas um processo complexo não é possível estabelecer que aquilo vai acontecer no final, né? E esse caso da Air France que você comentou é bem interessante, por quê? Porque com a modernização do cockpit, com a automação do cockpit, os pilotos antigos não teriam feito o que aquele jovem piloto fez. Porque ele não passou pela vivência daquele treinamento, daquela experiência, ele não foi treinado,
E os outros não tinham como não ser treinados, porque era o dia a dia deles, sem automação. Entendeu? Eles nem foram treinados porque eles faziam direto lá no cockpit. Acontecia direto. E esse jovem piloto, por ser treinado, por atuar num ambiente mais automatizado, não soube lidar. E ele estava acompanhado de gente mais experiente também. Ele também estava, quer dizer, não é o fato da pessoa... ele tinha pilotos experientes que podiam atuar lá também, mas também não atuaram. Então. O giroscópio, eu até comprei um giroscópio, até vou usar no nosso próximo encontro, porque eu acho que é uma figura muito legal, porque o giroscópio ele consegue fazer os diferentes giros, né? E é o que faz com que ele se mantenha de pé. E nos tempos atuais, seja lá difíceis de um lado e fáceis do outro, é importante para se tornar mais fácil o nosso dia a dia e a nossa jornada, você falou em ferramental, você ter esse instrumento que te dá não só o norte, mas também te dá, assim, você está baixando de altitude, você continua subindo, você pode dar mais motor ou menos motor, quer dizer, ajuda realmente você a se direcionar, a você se envolver para ir para o caminho que você escolheu, né? E tomar a melhor decisão possível, não estou falando que existe a decisão certa, mas é tomar o melhor caminho, a melhor decisão possível naquele momento. Né? Você fazer o stand-up da sua própria vida ali. Você fazer um improviso daquilo que você consegue fazer, que você achou que era o melhor. Não adianta ficar lamentando depois. Né? Voltando a falar do tenista depois, novamente. O tenista, ele acerta um ponto ou perde um ponto, ele pode fazer um ponto muito bonito, uma jogada fantástica, ou pode fazer um erro infantil, um erro muito simples, mas ele tem que esquecer, em 30 segundos ele tem que esquecer, porque o jogo está andando de novo. Né? Não pode deixar que aquilo afete, quer dizer, vai afetar porque também não é robô, mas existem técnicas, ferramentas que ele treina para não afetar tanto. E maturidade é isso, né? Quer dizer, é acúmulo de experiências com sabedoria para você decidir bem. Até a religião tem uma oração, né? Acho que é São Francisco, não sei. Não é. Eu sei qual. Aceitar as... É oração da serenidade. Então. Exatamente. Esse, para mim, eu acho muito bacana, porque é lógica. Na realidade, é uma lógica humana isso. Né? Uhum. Eu vou te falar o nome do autor, é um teólogo do século passado, é recente até. Tá. Eu até tinha Reinhold Niebuhr. É americano, mas é Niebuhr, então o cara é filho de alemão, né? Sim. São dois irmãos. É a fortaleza para mudar a situação, mudar a situação, né? A serenidade para aceitar o que eu não consigo mudar, a fortaleza para mudar o que eu posso mudar, aceitar o que eu não posso, e a sabedoria para descobrir a diferença. Né? Exatamente. Então, essa oração da serenidade, o futuro do trabalho passa por aí. Eu até vou escrever sobre isso. Então, porque exatamente, você tem que saber o equilíbrio, né? Porque algumas coisas não adianta você dar murro em ponta de faca. Esse equilíbrio é o giroscópio que te dá. Chama de bússola, mas é o giroscópio que te dá uma sinalizada onde você está se você está muito polarizado ou se você está mais centrado. Exato. Como é que você vai descobrir o meio termo, o equilíbrio, se você não sabe os extremos? Você precisa vivenciar os extremos. Putz, agora eu extrapolei. Não tem essa frase? Você extrapolou, hein, meu? Exatamente. Passou do limite, ou passou do polo, passou do extremo. Passou do ponto, né? Quer dizer,
E é dentro daquilo, né? Você, como um jogador de tênis maduro, um jogador de tênis preparado, você pode até errar, mas você erra dentro daqueles parâmetros. Você não come... Claro, pode até cometer um erro besta, um erro infantil, mas não continuamente, né? Sim. Ou então um erro que você se forçou. Falou, não, eu arrisquei mais ali, por isso que eu errei. Exato. Mas eu tinha que arriscar mesmo. Entendeu? Estava Então, dentro... é hora de... Estava Dentro do jogo tem pontos mais importantes que outros, que tem pontos que definem mais do que outros, né? Sim, sim. E eu acho que na carreira, até na questão da estratégia, pensando no futuro, pensando no que eu preciso, você pode ter um parâmetro mais largo onde você vai navegar. E aí, para não extrapolar, você tem que saber quais são esses limites, quais são esses parâmetros. Mas você não precisa ficar ansioso, né? Traumatizado, será que, né? Pelo Ou até contrário, travado, será que eu vou... Pelo contrário, é uma oportunidade de você colocar o seu melhor, é uma oportunidade de você se realizar, de você criar. Aproveita, curte o momento, você vai curtir para caramba e vai ter resultado disso. Quer dizer, é o oposto, exatamente o oposto. Não tem por que... é o oposto. É o oposto. E até o que eu queria enfatizar é o seguinte, Walter, que, na verdade, você não precisa ter uma linha assim e ficar ansioso. Será que a mira, você não precisa acertar na mosca, você precisa só acertar no alvo. Pode ir um pouco para cá, um pouco para lá, pode... mas, pô, vai, porque o que vale é a direção, o que vale é o jeito que você está indo, não necessariamente os 100 pontos que acertar na mosca vai te dar. E mesmo porque, também já ouvi isso, e eu tendo a concordar, que são raríssimas as situações na sua vida que você não possa fazer de novo. Né? São muito poucas situações que são assim, sem retorno. Né? A maioria dá para fazer. Dá para recomeçar. Vai mudar, vai ter feito, mas não é uma coisa definitiva. Então, né? Por que não? Dá para recomeçar sempre. Quer dizer, eventualmente... Eu sou essa experiência viva. O que aconteceu comigo é isso. Nós somos. Nós somos. Mas, assim, são duas coisas. Eu acho que é muito legal você que está nos ouvindo perceber isso, que são dois assuntos, né? De um lado, nós estamos falando que, se você errar o alvo, você pode atirar de novo até acertar. Né? Ou mudar de alvo. Ou até mudar de alvo, ir para outra, né? Mas também de você não ficar se martirizando no sentido de que você tem que ser perfeito no acerto da mosca. Não. O importante é estar indo, até talvez errar o alvo. E aí, errei, mas passou pertinho lá do papel que sinaliza para onde eu tenho que atirar. Então, você está indo no caminho certo. Então, relaxa. Vai caminhando, vai andando, vai ajustando enquanto você está, né? Vai fazendo o conserto, os ajustes, enquanto você está na sua jornada, no seu caminho. É um processo mesmo. É um processo. Isso não acaba mais. Eu acho que enquanto a gente respira, viver para mim é isso hoje. Não importa a área que eu tenho foco, se é hobby, lazer, trabalho, família, não importa. Eu tenho a mesma abordagem, eu tento praticar a mesma abordagem. Até agora, na nossa conversa, né, até anotei algumas coisas aqui, a gente falou do mundo competitivo, a gente falou da teoria dos jogos, né? Às vezes não necessariamente precisa ser soma zero, o que eu ganhei, você perdeu, pode ser colaborativo, os dois podem ganhar, né? A gente tem toda uma diversidade, né,
que permite que a gente use múltiplas ferramentas, né? Diversidade, muitos recursos. Essa é a beleza do mundo atual, né? E para pensar no futuro, você realmente pode lançar mão dessas ferramentas, desses recursos. Então, é bacana isso, coloca o seu comentário, vê como isso reflete na sua vida, traz pergunta. Semana que vem a gente vai ter outra conversa e você venha participar, quem sabe até a gente convida mais gente, né, Walter? Podemos Certamente, ter... vai enriquecer a conversa aqui. Podemos ter mais dois convidados e a gente trocando essa figurinha, porque o foco principal é você, é o seu desenvolvimento, é o seu crescimento, é a sua estratégia, é o seu futuro. E aí, o Walter traz toda uma bagagem, o Walter traz toda uma visão, ele está lá na Europa, ele está respirando, né? A Alemanha, né? Não precisa nem falar, né? O terceiro, quarto país mais evoluído. E tem os perrengues também, né? Não é maravilha, mas não é o paraíso. Dizer que é o outro lado do Brasil. O Brasil tem um lado, a Alemanha é o outro. O Brasil é o lado A, a Alemanha é o lado B. Se a Alemanha é o lado A, o Brasil é o lado B. Então... muito dá para se aprender desse lado B que o Brasil é carente. Assim como a Alemanha acaba aprendendo muita coisa do lado A, que ela é carente. Exato. Mas em termos de mundo atual, em termos do trabalho, dos desafios, eu acho que tem tudo a ver esse conhecimento. Se eu aqui com o Walter estou aprendendo, né? E eu gostaria de ofertar esse aprendizado através das provocações que a gente faz para você. E por isso que é importante você também interagir com a gente, porque a gente tem uma riqueza de demandas, de necessidades, e você tem que participar disso. Participa com a gente aí, né? Sim, venha fazer parte do processo, não é só... Você quer participar, sim, mas se engaje, né? Venha ser protagonista também. Exato. Coloca aí o teu anônimo ou não, coloca aí tua contribuição, seu comentário, né? Para que a gente possa evoluir. Perfeito. Então, fazendo um pouco de revisão, né? Nós falamos de bússola e giroscópio, né? É importante a complementariedade dos instrumentos e essas analogias que ilustram, né, Walter? Sim. Usar o conhecimento disponível para criar outros, novas funções, novas utilidades, enfim. A gente acabou, quando nós tentamos planejar a nossa conversa, a gente ia usar aquelas nomenclaturas, aquelas 4 letrinhas que tentam resumir o mundo atual, né? E a gente acabou nem usando isso que a gente estava. Você vê como a conversa flui. Isso é a riqueza do mundo e a riqueza da interação, a riqueza da provocação mútua. E é um pouco do que a gente quer deixar com você. Eu gostei da figura do stand-up, né? Que você é obrigado a improvisar, né? Normalmente o cara fala, qual é o seu nome? O stand-up, né? Qual é o seu nome? O que você faz? E ele pega o gancho do nome da pessoa, do sobrenome, aonde a pessoa mora, e a galera morre de dar risada. Então, esse improviso... é o cotidiano do brasileiro. Aí entra identidade de novo, cultura, que aqui na Alemanha não tem improviso nenhum, é muito pouco improviso. É bem engessado, né? Então, esse improviso é um pouco do que a gente praticou hoje, né?
e que você também pode praticar na sua carreira, agregar isso como um valor, como um fator-chave para você levar para frente. E também usar um pouco o jeito alemão, um pouco o jeito engessado, que em determinadas horas você tem que esperar a massa crescer, né? Você fermentou, calma, não vai correr na feitura do pão, que você vai comer cru, ele não vai ter, a massa não vai ter crescido. Então, cada coisa no seu jeito, no seu momento. Muito bem, vamos concluir, então? Tivemos, olha aí, ó, passou rapidinho, em 40 minutos já chegamos de conversa. Vamos concluir. Quer aproveitar para dar um recado? Não, novamente agradecer a possibilidade, é sempre um prazer. Fica à vontade sempre para me acionar, estou aqui para contribuir e aprender também com o processo. Enfim, isso faz parte do meu dia a dia. Hoje eu procuro essas conversas, essas interações, justamente para abrir portas, ter novos contatos, enfim. Isso faz parte da aleatoriedade pessoal, vamos chamar assim. Vai. Então, a gente quer repetir, quem sabe a gente vai entrar ao vivo, fazer um streaming, né? Eu sei que é muito cedo, mas a gente está meio que estipulando um horário, provavelmente 6 horas da manhã, talvez 7 horas, que seja um horário que você pode pegar e acompanhar e até interagir com a gente nos comentários, ao vivo, né, no streaming, ou então você sabe que a gente vai subir semanalmente essa conversa e depois você assiste e você participa. Mas fica aí o nosso convite, traga o seu comentário, se você gostou do parte ou do todo da nossa conversa, deixa o seu like e assine o canal para você estar sempre por dentro dessas conversas sobre o futuro do trabalho, estratégia da jornada, o mundo que nós vivemos e como lidar com todos esses desafios, todas essas provocações. Eu que agradeço, Walter. Um abraço, Valnei. Até a próxima. Eu que agradeço a sua contribuição, sua participação. Imagina. É um prazer. Bom dia para você. Igualmente, você também. Bom, e agradeço a você que nos assistiu. Um abraço.